A série The Beverly Hillbillies não era para dar certo. Os críticos a detestavam. Os intelectuais a ridicularizavam. E os executivos da CBS temiam que destruísse a reputação da emissora. Mas 60 milhões de americanos discordaram, tornando-a o programa mais assistido da televisão. Por trás da música de banjo e do Lago de Cimento, nada era simples. Atores abandonaram o set, fortunas foram perdidas e uma decisão quase impediu a existência da série. Estes são 20 segredos sobre The Beverly Hillbillies, que permaneceram ocultos por décadas. Bônus: uma caminhonete enferrujada que se tornou mais valiosa que a mansão. Prepare seu ensopado de gambá. A coisa vai ficar interessante. A série foi criada como uma vingança contra os críticos de Nova York. Paul Henning não criou os Beverly Hillbillies para entreter a América. Ele a criou para provar que os críticos estavam errados. Durante anos, os jornalistas de entretenimento de Nova York desdenharam da comédia rural, considerando-a lixo de baixa qualidade, inferior à televisão séria. Eles elogiavam sitcoms urbanas sofisticadas, enquanto desprezavam tudo que apresentasse fazendeiros, pequenas cidades ou valores rurais. Henning, que cresceu no Missouri e nunca se esqueceu de suas raízes, levou isso para o lado pessoal. Ele escrevia para a televisão desde os primórdios, tendo trabalhado em programas como The George Burns and Gracie Allen Show. Ao ver os executivos da emissora se curvarem às opiniões da elite costeira sobre o que constituía programação de qualidade, ele decidiu criar o programa mais agressivamente rural possível. Um gesto obsceno disfarçado de entretenimento familiar. A premissa era simples: pegar a família caipira mais pobre e atrasada que se possa imaginar e jogá-la no bairro mais rico e pretensioso da América. E observar o choque. A CBS estava cética, preocupada que o conceito fosse amplo demais, pouco sofisticado. Mas Henning tinha um histórico e lhe deram uma chance. Quando os Beverly Hillbillies estreou em setembro de 1962, os críticos o massacraram, exatamente como esperado, e logo em seguida se tornou o programa número 1 da América, provando que as pessoas comuns não se importavam com a opinião de Nova York. Buddy Ebsen foi escalado para o papel após uma experiência traumática em O Mágico de Oz. Quando aceitou interpretar Jed Clampett, ele tinha 54 anos e carregava o trauma de um dos capítulos mais sombrios de Hollywood. 23 anos antes, ele havia sido escalado para o papel do Homem de Lata em O Mágico de Oz, um papel que quase o matou. A maquiagem em pó de alumínio usada no set o envenenou, revestindo seus pulmões e causando problemas respiratórios tão graves que ele precisou ser hospitalizado por semanas. Ele perdeu o papel para Jack Haley e passou anos se recuperando física e emocionalmente. A experiência o tornou cauteloso em relação a Hollywood, desconfiado de estúdios que priorizavam a produção em detrimento das pessoas. Quando Paul Henning o abordou sobre os Beverly Hillbillies, Ebsen estava trabalhando constantemente, mas sem nenhum papel de destaque. Ele havia se tornado um ator coadjuvante, confiável, porém invisível. O papel de Jed Clampett oferecia algo diferente. Um papel principal em uma sitcom de uma grande emissora, com um produtor que tratava os atores como seres humanos. Ebsen leu o roteiro e reconheceu algo especial, um personagem escrito com dignidade, apesar da premissa cômica. Jed não era um tolo. Ele era sábio, decente e honesto, apenas deslocado em Beverly Hills. Ebsen aceitou o papel e o transformou em algo icônico, trazendo calor e autenticidade que elevaram toda a série. Irene Ryan era uma lenda do vaudeville que ninguém reconhecia. A vovó não era interpretada por uma senhora idosa. Era interpretada por Irene Ryan, uma veterana do vaudeville de 60 anos que se apresentava desde criança. Ryan passou décadas nos palcos, viajando pelo país, aprimorando seu timing e sua comédia física diante de plateias ao vivo que exigiam perfeição. Quando fez o teste para os Beverly Hillbillies, ela já tinha feito de tudo: rádio, cinema, teatro e até os primórdios da televisão.
Mas ela nunca tinha sido uma estrela, sempre a atriz coadjuvante, a profissional confiável que fazia todos os outros brilharem. Paul Henning viu sua audição e soube imediatamente que ela era a vovó. Ryan trouxe ferocidade ao papel, interpretando Daisy Mae Moses como um pequeno furacão de raiva e superstição. Ela fazia suas próprias cenas de ação, insistia em comédia física que teria acabado com atrizes com metade da sua idade e entregava cada fala com timing perfeito. O que o público não sabia era que Ryan era mais jovem que Buddy Ebsen, que interpretava seu genro. Maquiagem e figurino a faziam parecer mais velha, mas por baixo da maquiagem ela era enérgica, atlética e completamente dedicada ao papel. Fora do set, ela tirava a fantasia de vovó e se transformava novamente em uma mulher sofisticada que amava jazz e jantares requintados. O contraste era impressionante, prova de como ela se entregava completamente à personagem. Donna Douglas quase recusou o papel de Ellie Mae. Ellie Mae Clampett se tornou uma das personagens mais icônicas da televisão, mas Donna Douglas inicialmente não queria interpretá-la. Douglas estava tentando construir uma carreira de atriz séria, aceitando papéis dramáticos, estudando o método de atuação e se posicionando como a próxima grande estrela dramática. Quando seu agente lhe enviou o roteiro de The Beverly Hillbillies, ela se sentiu insultada. Uma loira burra que conversava com animais e não conseguia contar além de 10? Parecia um retrocesso, um retorno aos papéis de mulherzinha sensual dos quais ela vinha tentando escapar. Mas seu agente a convenceu a fazer o teste, argumentando que a exposição na televisão aberta poderia abrir portas. Douglas chegou cética e saiu intrigada. O roteiro de Paul Henning tinha mais profundidade do que ela esperava, e a personagem, embora ingênua, possuía uma doçura e uma força genuínas. Ela aceitou o papel com reservas, planejando usá-lo como trampolim. Então, a série se tornou um fenômeno. De repente, Donna Douglas estava famosa, reconhecida em todos os lugares, seu rosto em capas de revistas e lancheiras. A fama era avassaladora e, no fim das contas, limitante. Os diretores de elenco a viam apenas como Ellie Mae, tornando impossível conseguir os papéis dramáticos sérios que ela desejava. A personagem que ela quase recusou se tornou sua bênção e sua maldição, lançando-a ao estrelato e, ao mesmo tempo, aprisionando-a lá para sempre. Max Baer Jr. odiava interpretar Jethro. Ele vinha de uma família da realeza do boxe. Seu pai, o ex-campeão mundial dos pesos pesados, cresceu rodeado de fama, atletas e celebridades, e queria provar que era mais do que apenas filho do pai. A atuação parecia o caminho certo, e ele era bom nisso, bonito, charmoso e com presença natural em frente às câmeras. Então, ele foi escalado para o papel de Jethro Bodine, e tudo mudou. Jethro era um idiota, um caipira cuja estupidez impulsionava a maior parte do humor da série. Baer interpretou o papel perfeitamente, entregando-se completamente ao entusiasmo ingênuo do personagem. Mas, fora das telas, ele se ressentia disso. Ele era inteligente, culto, nada parecido com o personagem que interpretava. As pessoas começaram a tratá-lo como Jethro na vida real, falando devagar, fazendo suposições sobre sua inteligência. Isso o enfurecia. Ele tentou lançar outros projetos durante a exibição da série, dirigindo episódios, desenvolvendo roteiros, provando que tinha versatilidade. Mas ninguém se importava. Para o público, ele era Jethro, e isso seria tudo o que ele sempre seria. Depois que os Beverly Hillbillies terminou, Baer teve dificuldades para encontrar trabalho. Os diretores de elenco não conseguiam enxergar além do personagem, e ele acabou abandonando a atuação de vez, tornando-se um empresário de sucesso e, mais tarde, se envolvendo em batalhas judiciais pelos direitos de merchandising e de marca de cassinos de os Beverly Hillbillies. A mansão dos Clampett era uma propriedade real em Beverly Hills. A extensa mansão onde os Clampett moravam não era um cenário. Era Chartwell, uma propriedade de 4 hectares em Bel Air, construída em 1933 e uma das mais caras de Los Angeles. A produção a alugou para filmagens externas, mostrando os Clampett chegando,
sentados à beira da piscina e interagindo na entrada da garagem. As cenas internas foram filmadas em estúdios, mas o exterior ancorava a série na realidade, tornando a premissa de Peixe Fora d'Água autêntica. Os proprietários da mansão toleravam a produção porque a renda do aluguel era substancial, mas tinham regras. As filmagens não podiam atrapalhar suas vidas, não podiam danificar a propriedade, não podiam transformar a mansão em um circo. A equipe aprendeu a trabalhar rápido, conseguindo as cenas com eficiência, antes de desmontar tudo e desaparecer. O que tornava tudo ainda mais interessante era a história da propriedade. Ela havia pertencido a ricos industriais, hospedado lendas de Hollywood e aparecido em outros filmes e programas de televisão. Os Beverly Hillbillies apenas acrescentaram mais um capítulo à sua história. Anos depois, após o término da série, a mansão mudou de mãos diversas vezes, sendo finalmente comprada pelo bilionário Jerry Perenchio por mais de 150 milhões de dólares. Ela permanece uma das propriedades mais icônicas de Los Angeles, para sempre associada aos Clampetts, apesar de ter sido sua casa apenas na tela. A série rendeu bilhões à CBS, mas o elenco viu pouco desse dinheiro. The Beverly Hillbillies era uma máquina de imprimir dinheiro para a CBS. No auge, era o programa mais assistido da televisão, com preços de publicidade altíssimos e gerando lucros enormes. As reprises eram vendidas para emissoras locais por valores recordes. Produtos licenciados inundavam as lojas. A emissora nadava em dinheiro, mas o elenco havia assinado contratos padrão antes mesmo de alguém imaginar que a série seria um sucesso, o que os prendia a salários que não refletiam o êxito do programa. Buddy Ebsen, como protagonista, era o que mais ganhava, mas mesmo assim, seu salário era uma fração do que as estrelas de hoje recebem. Donna Douglas e Max Baer Jr. ganhavam menos, e Irene Ryan, apesar de ser essencial para a série, recebia ainda menos. Eles renegociaram seus contratos ao longo dos anos, lutando por aumentos, mas a CBS tinha o poder de barganha. Os atores eram substituíveis, ou pelo menos era o que a emissora acreditava. Nenhum deles recebeu participação nos lucros ou na propriedade da série. Uma prática comum no início dos anos 60, mas devastadora em retrospectiva. Quando a série terminou, eles saíram apenas com seus salários. Enquanto isso, a CBS continuou faturando milhões com reprises, vídeos domésticos e direitos de streaming. O elenco assistiu à sua criação gerar fortunas que jamais alcançariam. Um lembrete de que o sucesso na televisão não garante segurança financeira. A música tema quase levou ao cancelamento da série. A balada que abria cada episódio, explicando como Jed encontrou petróleo e se mudou para Beverly Hills, tornou-se uma das músicas tema mais reconhecidas da televisão. Mas os executivos da emissora a detestaram inicialmente. Achavam que era muito caipira, muito simplória, muita informação condensada em uma única canção. Queriam algo moderno, algo que combinasse com o ambiente sofisticado de Beverly Hills, em vez de destacar as origens caipiras. Paul Henning lutou com unhas e dentes. A música era essencial, argumentava ele, fornecendo contexto. O público precisava entender a premissa. Sem ela, os telespectadores poderiam ficar confusos sobre o motivo de essas pessoas morarem em uma mansão. A CBS concordou, a contragosto, em testá-la no episódio piloto, reservando-se o direito de alterá-la posteriormente, mas a resposta do público foi esmagadora. As pessoas adoraram a música, aprenderam a letra e cantaram junto. Ela se tornou parte da identidade da série, inseparável da marca The Beverly Hillbillies. A CBS acabou cedendo e deixou a música tema permanecer. A canção foi escrita e interpretada por Lester Flatt e Earl Scruggs, lendas do bluegrass que tocavam juntos há anos. O envolvimento deles trouxe autenticidade e credibilidade, conectando a série às verdadeiras tradições da música country.
O tema se tornou tão icônico que sobreviveu à série, sendo usado em paródias, referenciado em outros programas e instantaneamente reconhecível décadas depois, mesmo por pessoas que nunca assistiram a um episódio. O personagem Mr. Drysdale, de Raymond Bailey, foi baseado em banqueiros reais. Raymond Bailey interpretou Milburn Drysdale, o banqueiro ganancioso obcecado em manter a fortuna dos Clampett em sua instituição, e o personagem não era exagerado. Paul Henning pesquisou como os bancos tratavam clientes ricos, especialmente os menos sofisticados, e descobriu um mundo de manipulação e exploração. Os banqueiros se tornavam amigos de clientes ricos, se intrometiam em todas as decisões financeiras e, aos poucos, drenavam dinheiro por meio de taxas, investimentos e esquemas. Drysdale era essa realidade transformada em comédia. Um homem que faria qualquer coisa para se humilhar completamente a fim de manter os milhões dos Clampett sob seu controle. Bailey trouxe desespero ao papel, interpretando Drysdale como simultaneamente patético e predatório. Ele se humilhava diante de Jed enquanto tramava pelas costas, alternando entre as personas instantaneamente. O que fez tudo funcionar foi a própria experiência de Bailey. Antes de se tornar ator, ele trabalhou no mundo dos negócios, entendia a cultura corporativa e sabia como a ambição podia corromper. Ele trouxe esse conhecimento para Drysdale, fazendo o personagem parecer real apesar da comédia escrachada. Fora das telas, Bailey era completamente diferente de seu personagem. Generoso e gentil, adorado pelo elenco. Mas quando as câmeras começavam a gravar, ele se transformava em Wall Street em forma humana, um lembrete de que a sátira da série tinha garra, mesmo quando o público estava rindo tanto que nem percebia. A amizade entre Nancy Culp e Buddy Ebsen terminou na política. Nancy Culp interpretou Miss Jane Hathaway, a secretária sofredora do Sr. Drysdale, com um timing cômico brilhante e uma caracterização sutil. Durante 9 temporadas, ela e Buddy Ebsen trabalharam juntos de perto, desenvolvendo uma amizade genuína fora das telas. Eles jantavam juntos, discutiam roteiros e se apoiavam mutuamente no caos de Hollywood. Em 1984, Culp candidatou-se ao Congresso pela Pensilvânia como democrata. Sua campanha baseou-se em políticas progressistas, ambientalismo e direitos das mulheres. Buddy Ebsen, um republicano conservador convicto, ficou furioso. Sentiu-se traído, acreditando que as posições políticas de Culp eram equivocadas e perigosas. Quando a campanha de seu oponente lhe pediu para gravar um anúncio de rádio atacando-a, ele concordou. E sua voz dizia aos eleitores que Nancy Culp era liberal demais para a Pensilvânia. O anúncio chocou a todos. Culp ficou devastada, sem conseguir entender como alguém que ela considerava família poderia sabotá-la tão publicamente. Ela perdeu a eleição, culpando a intervenção de Ebsen, pelo menos em parte pela derrota. Eles nunca mais se falaram. A amizade que sobreviveu a 9 temporadas e incontáveis episódios não resistiu à política. Prova de que até os laços mais fortes podem se romper quando a ideologia interfere. Culp disse mais tarde que foi a traição mais dolorosa de sua vida, pior do que a própria derrota na eleição, porque veio de alguém em quem ela confiava completamente. O programa foi cancelado deliberadamente, apesar da alta audiência. Em 1971, The Beverly Hillbillies ainda apresentava índices de audiência respeitáveis, ainda era lucrativo e ainda era popular entre milhões de telespectadores, mas a CBS o cancelou mesmo assim, juntamente com Green Acres e Petticoat Junction, no que ficou conhecido como a limpeza rural. A decisão não teve a ver com dinheiro ou audiência. Tinha a ver com demografia e imagem. Os executivos da emissora haviam determinado que as comédias rurais atraíam um público mais velho e rural, que os anunciantes não queriam. Madison Avenue cobiçava consumidores jovens, urbanos e instruídos, com renda disponível, não fazendeiros e famílias de pequenas cidades que assistiam a programas sobre caipiras. Assim, a CBS eliminou sistematicamente todos os programas rurais de sua grade,
substituindo-os por programas mais ousados e sofisticados, como All in the Family e The Mary Tyler Moore Show. O elenco foi pego de surpresa. Eles presumiam que o programa duraria para sempre, ou pelo menos teria uma conclusão adequada. Em vez disso, receberam um aviso de cancelamento e uma temporada final que não sabia que era a última. O último episódio foi ao ar sem alarde, sem despedida, apenas mais um episódio que por acaso era o final. Paul Henning ficou furioso, sentindo que a emissora havia traído o programa que lhes rendera bilhões. Mas a CBS não se importou. Eles estavam buscando um público diferente, construindo uma imagem diferente, e The Beverly Hillbillies não se encaixava mais. O programa que dominou os anos 60 tornou-se uma vítima dos anos 70, sacrificado em prol de dados demográficos e tendências publicitárias. Irene Ryan foi indicada ao Emmy, mas perdeu para um programa de variedades. Sua atuação como vovó foi brilhante, uma verdadeira aula de comédia física e timing, que elevou cada cena em que participou. Em 1963, ela foi indicada ao prêmio de melhor atriz em série de comédia, um reconhecimento que parecia há muito esperado. Ryan atuava há 50 anos e essa foi sua primeira grande indicação a um prêmio. Ela compareceu à cerimônia esperançosa, cercada pelo elenco, acreditando que aquele poderia finalmente ser o seu momento. Mas perdeu para Carol Burnett, do programa The Carol Burnett Show. A decepção foi devastadora, não porque Burnett não merecesse reconhecimento, mas porque Ryan sabia como Hollywood funcionava. Atrizes de comédia raramente ganhavam prêmios, especialmente em sitcoms, e principalmente quando interpretavam personagens consideradas vulgares. Essa tinha sido a chance dela, possivelmente a única, e ela havia escapado. Ela sorriu durante a cerimônia, parabenizou Burnett gentilmente e nunca mencionou a derrota publicamente, mas amigos disseram que isso a atormentava. Essa validação que estivera tão perto, mas que permanecera fora de alcance. Ryan foi indicada novamente em 1968 e perdeu novamente. Ela nunca ganhou um Emmy por Os Beverly Hillbillies, apesar de ter criado uma das personagens mais memoráveis da televisão. A academia preferia comédia sofisticada, humor urbano, qualquer coisa, menos os Hillbillies. E Irene Ryan, que se dedicou inteiramente à personagem da vovó, nunca foi devidamente homenageada por isso. A piscina de cimento ficou mais famosa do que piscinas de verdade. Uma piada no episódio piloto se tornou um fenômeno cultural. Quando os Clampetts descobriram a piscina em sua mansão em Beverly Hills, Jed a chamou de piscina de cimento, e o nome pegou. De repente, todos nos Estados Unidos estavam chamando piscinas de cimento, e a expressão entrou para o vocabulário nacional da noite para o dia. Tornou-se uma abreviação para a lógica caipira, a ideia de que coisas sofisticadas poderiam ser redefinidas por meio de um mal-entendido inocente. O que tornou a piada genial foi a verdade por trás dela. Uma piscina era essencialmente um lago de cimento, só que com um marketing melhor. Os Clampetts não estavam errados, apenas pouco sofisticados, e essa distinção impulsionou a sátira da série. Paul Henning adorou como a expressão pegou, como demonstrou que os Beverly Hillbillies estava influenciando a cultura americana apesar das críticas negativas. Empresas de piscinas até começaram a usar lago de cimento em suas propagandas, abraçando a piada, reconhecendo que a popularidade da série tornava inútil lutar contra ela. Décadas após o fim da série, as pessoas ainda usam lago de cimento, muitas vezes sem saber a origem da expressão. A frase sobreviveu à série, tornou-se parte da linguagem, prova de que Os Beverly Hillbillies teve um impacto maior do que os intelectuais queriam admitir. Era apenas uma piada em um episódio, mas tornou-se imortal, a frase mais famosa da história das sitcoms. Donna Douglas recusou a Playboy diversas vezes. Os jeans justos e o charme inocente de Ellie Mae fizeram de Donna Douglas uma das maiores estrelas pin-up da América, apesar da inocência da personagem. Os homens fantasiavam com ela, as mulheres queriam ser como ela, e a revista Playboy a queria nua. Fizeram propostas repetidamente,
aumentando o valor a cada vez, prometendo fotos de bom gosto e controle editorial. O próprio Hugh Hefner ligou, fazendo sua proposta e explicando como aparecer na Playboy consolidaria seu status como um ícone cultural. Douglas recusou todas as vezes, sem hesitar. Ela era uma cristã devota que cresceu na Louisiana com rígidos valores batistas, e posar nua violava tudo em que acreditava. O dinheiro não importava, a exposição não importava, as oportunidades de carreira não importavam. Ela não comprometeria sua fé pela fama. As recusas frustraram a Playboy e confundiram Hollywood, onde atrizes rotineiramente tomavam decisões semelhantes por muito menos dinheiro, mas Douglas foi resoluta, explicando em entrevistas que o apelo de Ellie Mae vinha da inocência, e destruir isso seria trair tanto a personagem quanto a si mesma. Anos depois, ela disse que foi a decisão mais fácil que já tomou, sem nenhum momento de dúvida ou arrependimento. Enquanto outras atrizes lutavam contra a exploração e a objetificação, Douglas manteve o controle total sobre sua imagem, traçando limites que a indústria não podia cruzar. Sua recusa se tornou lendária, prova de que a fama não precisava significar vender tudo. Max Baer Jr. passou décadas lutando pelos direitos de Os Beverly Hillbillies. Após o término da série, ele tentou capitalizar sua associação com o personagem, desenvolvendo restaurantes, cassinos e produtos usando o nome e sua imagem como Jethro. A CBS o processou repetidamente, alegando ser dona de todos os direitos sobre a série e seus personagens. As batalhas judiciais consumiram décadas e custaram milhões a Baer em honorários advocatícios. Ele argumentava que havia criado aspectos da personalidade de Jethro que iam além do roteiro, que sua atuação tinha valor independente da propriedade da CBS. Os tribunais discordaram, dando razão à emissora na maioria das decisões e reforçando a ideia de que os atores não detinham direitos autorais sobre os personagens que interpretavam. Baer venceu algumas batalhas menores, conseguindo permissão para usar seu nome e imagem em certos contextos, mas a guerra maior foi perdida. A experiência o amargurou e o tornou cínico em relação a Hollywood e às leis de propriedade intelectual. Ele viu a CBS continuar lucrando milhões com a reprise e os produtos de Os Beverly Hillbillies, enquanto ele lutava financeiramente, incapaz de capitalizar seu papel mais famoso. Em entrevistas, ele falava com paixão sobre a injustiça, sobre como os atores eram explorados por contratos redigidos para beneficiar exclusivamente os estúdios. Sua luta se tornou um símbolo de batalhas maiores sobre a propriedade criativa, questões que ainda não foram totalmente resolvidas. Max Baer Jr. passou mais tempo lutando contra os Beverly Hillbillies do que filmando a série. A mensagem política da série era mais subversiva do que qualquer um percebia. À primeira vista, os Beverly Hillbillies parecia uma comédia simples, com caipiras pagando mico na cidade grande. Mas Paul Henning construiu uma política subversiva desde a base da trama. Os Clampetts não eram os tolos, a elite de Beverly Hills, sim. Cada episódio demonstrava como a riqueza corrompia, como a sofisticação mascarava a crueldade, como os valores simples do interior superavam o cinismo intelectual. Jed era mais sábio que o banqueiro. A vovó era mais honesta que as socialites. Ellie Mae era mais bondosa do que qualquer pessoa em Beverly Hills. O programa sempre ficava do lado dos caipiras, expondo os ricos como gananciosos, superficiais e moralmente falidos. Isso não era sutil, mas o público ria tanto que não percebia a luta de classes subjacente. Henning cresceu pobre no Missouri durante a Grande Depressão, vendo os ricos explorarem os mais humildes, e nunca se esqueceu disso. Os Beverly Hillbillies foi sua vingança, um programa que humilhava os ricos enquanto celebrava a classe trabalhadora. Os telespectadores conservadores adoravam porque validava os valores rurais. Os telespectadores liberais adoravam porque satirizava a riqueza. Ambos estavam certos. O programa funcionou porque tinha política real, perspectiva real, raiva real por trás das piadas. Os críticos o descartaram como um disparate grosseiro, mas,
Os Beverly Hillbillies era mais sofisticado politicamente do que a maioria dos dramas de prestígio, apenas disfarçado de comédia caipira. Irene Ryan faleceu pouco depois do término da série. Em 1973, apenas 2 anos após o cancelamento de The Beverly Hillbillies, Irene Ryan sofreu um derrame enquanto atuava no musical da Broadway Pippin. Ela tinha 69 anos e continuava trabalhando incansavelmente, recusando-se a se aposentar, precisando atuar como quem precisa de oxigênio. O derrame aconteceu no palco durante uma apresentação. Seu corpo falhou no meio da cena e ela desmaiou diante de uma plateia horrorizada. Foi levada às pressas para o hospital, onde agonizou por várias semanas antes de falecer em 26 de abril. O elenco, até mesmo Max Baer Jr., que havia tido alguns desentendimentos com ela durante as filmagens, ficou abalado. O que tornou tudo ainda mais triste foi o momento em que aconteceu. Ryan estava vivenciando um renascimento na carreira, recebendo elogios por seu trabalho na Broadway e provando que era mais do que apenas a vovó. Ela planejava fazer mais peças de teatro, talvez até filmes, animada com as possibilidades. Então, ela se foi. Todo aquele talento e experiência se extinguiram repentinamente. Ela deixou a maior parte de seu patrimônio para uma fundação que apoia atores aspirantes, um último ato de generosidade. A mulher que interpretou uma caipira rabugenta acabou se revelando uma das almas mais bondosas de Hollywood. O caminhão original vale mais do que a maioria das casas. A velha sucata que os Clampetts dirigiam nos créditos de abertura se tornou um dos veículos mais icônicos da televisão. Era um caminhão Oldsmobile de 1921, modificado para parecer ainda mais decrépito, aparentemente mantido unido por esperança e bebida alcoólica ilegal. Após o término das filmagens, o caminhão foi armazenado em um depósito da CBS e esquecido por décadas. Então, na década de 1990, um colecionador o localizou, reconheceu o que era e negociou a compra. O caminhão estava em péssimas condições. Décadas de negligência haviam cobrado seu preço. Mas ele passou anos restaurando-a, não para deixá-la em perfeitas condições, mas exatamente como era na televisão, mantendo a autenticidade que a tornava especial. Quando se espalhou a notícia de que a caminhonete dos Beverly Hillbillies havia sido encontrada e restaurada, começaram a chegar ofertas. Museus queriam exibi-la. Colecionadores particulares queriam possuí-la. Exposições de carros queriam apresentá-la. A caminhonete se tornou um dos adereços de televisão mais valiosos que existem, avaliada em mais de $200 mil, mais do que muitas casas de verdade. Ela aparece ocasionalmente em eventos de carros antigos, sempre cercada por seguranças e sempre atraindo multidões. Pessoas que cresceram assistindo ao programa fazem fila para fotografá-la, tocá-la e se conectar com memórias da infância. Aquela velha caminhonete enferrujada, que valia talvez algumas centenas de dólares quando o programa foi filmado, tornou-se inestimável apenas por seu significado cultural. A série inspirou inúmeras imitações e spin-offs fracassados. O sucesso de The Beverly Hillbillies convenceu todas as emissoras a desenvolver comédias rurais, inundando a televisão com programas sobre fazendeiros, caipiras e gente do campo. O próprio Paul Henning criou 2 spin-offs, Petticoat Junction e Green Acres, ambos bem-sucedidos, mas nenhum igualando o domínio da série original. A CBS lançou The Real McCoys, Mayberry RFD e dezenas de outras, todas tentando capturar a mesma essência. A maioria fracassou rapidamente, sendo esquecida quase que imediatamente, prova de que a fórmula não era tão simples quanto parecia. O que fez de Os Beverly Hillbillies um sucesso foi a combinação específica de roteiro, elenco e sátira que Henning aperfeiçoou. Não bastava simplesmente colocar caipiras na tela e esperar êxito. Era preciso ter os caipiras certos, o contraste certo, os alvos certos para a sátira. Outras séries erraram nesse ponto, achando que sotaques caipiras e macacões seriam suficientes. Não eram. As imitações diluíram o mercado.
levando eventualmente à extinção do humor rural, à medida que as emissoras perceberam que o gênero estava saturado. Mas enquanto durou, a comédia rural dominou a televisão, um resultado direto de Os Beverly Hillbillies, que provou que o público assistiria. A série não apenas fez sucesso, como mudou a indústria para melhor e para pior, criando oportunidades e, eventualmente, destruindo-as quando a tendência foi longe demais. Nenhuma outra sitcom na história gerou um gênero tão específico que dominasse a televisão de forma tão completa antes de implodir. Buddy Ebsen carregou o arrependimento pelo programa até o fim da vida. Ele viveu até os 95 anos, trabalhando quase até o fim e fazendo participações especiais em filmes para a televisão. Mas seus sentimentos em relação a Os Beverly Hillbillies foram complexos, e ele os acompanhou por toda a vida. Era grato, sem dúvida, pela fama e segurança que o programa lhe proporcionou. Jed Clampett o tornou um nome conhecido em todos os lares. Lhe deu estabilidade financeira e permitiu que sustentasse sua família confortavelmente. Mas ele também se ressentia de como o programa ofuscava tudo o que havia conquistado. Ele dançava na Broadway, antes mesmo da maioria das pessoas que assistiam a Os Beverly Hillbillies terem nascido. Quase morreu durante as filmagens de O Mágico de Oz. Ele trabalhou incansavelmente por décadas, construindo uma carreira respeitável, e tudo o que as pessoas se lembravam era do caipira. Quando conseguiu o papel principal em Barnaby Jones, nos anos 70, viu isso como uma redenção, uma prova de que era mais do que Jed Clampett. Mas mesmo esse sucesso foi enquadrado como o cara de Os Beverly Hillbillies fazendo uma série policial. Ele nunca conseguiu se desvencilhar disso, nunca conseguiu ser visto como alguém separado do personagem. Em entrevistas posteriores, ele falava sobre a série com palavras comedidas, elogiando o elenco e a equipe, mas evitando muito entusiasmo. Ele queria que as pessoas soubessem que tinha orgulho, mas que não se definia por ela. A contradição nunca se resolveu. Quando morreu, em 2003, os obituários começaram com Os Beverly Hillbillies, exatamente como ele temia. A maioria dos roteiros de televisão é descartada após as filmagens, reciclada ou jogada fora, considerada sem valor assim que a produção termina. Mas um roteiro de The Beverly Hillbillies sobreviveu e se tornou lendário. Era um rascunho do episódio piloto, repleto de anotações manuscritas, edições e comentários de direção de Paul Henning. Um membro da tripulação a guardou como lembrança, manteve-a em uma caixa por décadas e, eventualmente, decidiu vendê-la. A casa de leilões esperava um interesse moderado, talvez $500 americanos de um colecionador sério. Em vez disso, os lances dispararam. O preço final chegou a $10 mil americanos, sendo comprada por um museu de televisão que reconheceu seu valor histórico. O roteiro não era apenas papel e tinta. Era uma janela para o processo criativo, mostrando como Henning refinou piadas, ajustou caracterizações e construiu a base para o que se tornaria a sitcom de maior sucesso da televisão. Pesquisadores o estudaram, analisando as mudanças e compreendendo como o programa evoluiu do conceito à execução. Para os fãs, foi a prova concreta de que Os Beverly Hillbillies havia sido criado com cuidado e inteligência, e não apenas improvisado como alegavam os críticos. Aquele roteiro, que quase se tornou lixo, transformou-se em um artefato histórico que vale mais do que a maioria das pessoas ganha em meses. E, em algum lugar, Paul Henning teria apreciado a ironia, o valor encontrado naquilo que outros descartavam como descartável.